Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa teológico da televisão brasileira. E é sempre um privilégio poder dividir esse momento com você, que curte a nossa programação, que curte o Vejam Só e, mais do que curtir, né? Participa da nossa construção aqui, interagindo, comentando, mandando sugestão, fazendo corpo, né? Fazendo o Vejam Só criar corpo de verdade com a sua participação. Às vezes transformando aí o seu sofá, né? A sua casa, as redes sociais, a sua igreja, numa extensão dos nossos debates aqui, das nossas conversas. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição hoje com um tema super provocativo, muito interessante e que de verdade vale a nossa reflexão. Então, eu te convido aí a ficar ligadinho na nossa conversa de hoje. Antes de apresentar o meu convidado, deixa eu colocar aqui para você minha rede social. Chega por lá também, @Zeca_Pereira, é meu perfil lá no Instagram. É mais uma plataforma, né, para a gente poder interagir, conversar, falar um pouquinho sobre teologia, a Bíblia, sobre aspectos também das Escrituras Sagradas e bater papo. É uma plataforma lá que a gente pode interagir, falar desses temas que nos aproximam tanto, que a gente gosta tanto. Então chega por lá, vai ser um privilégio receber a sua mensagem e desde já agradeço todo o carinho que recebo da nossa audiência também de maneira virtual lá no Instagram. Bom, vou apresentar o meu convidado de hoje e na sequência eu já coloco o tema aí para a gente iniciar a nossa conversa. E desde já eu adianto que é um tema polêmico, difícil e definitivamente nós não vamos conseguir esgotar em uma única edição do Vejam Só. Nós vamos precisar conversar mais. Mas a ideia, obviamente, aqui do programa é sempre provocar você e levar você a uma reflexão. E que a partir do programa, você aí na sua casa pesquise mais sobre o assunto, se aprofunde na temática, aprofunde e avance no seu conhecimento. Essa é a nossa ideia. Bom, e para nos ajudar na caminhada de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o terapeuta cognitivo, comportamental, Daniel Moura. Daniel, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só, é uma alegria recebê-lo, uma ótima noite. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Eu que agradeço o convite, eu estou imensamente feliz em poder estar aqui com você dentro de um tema tão interessante e sou muito grato por isso. A alegria é nossa, meu irmão, de recebê-lo. O irmão Bom, antes de falar do trabalho, Daniel também é pastor e aceitou gentilmente o nosso convite para vir falar desse tema que não é fácil, mas já tem alguns anos que o irmão já não exerce eclesiasticamente, vamos dizer assim, a função. Mas, obviamente, que o ministério continua presente na sua vida e nas atividades, né, Daniel? Sim, o ministério, ele acaba sendo constante, né? Inclusive dentro do próprio trabalho, né? Você acaba pastoreando o tempo todo, né? Eu entendi muito bem isso, que o ministério, ele é uma vocação e é uma vocação plena. Sim. Seja institucional ou não. Sem dúvida. Já falei isso aqui outras vezes no Vejam Só, o reverendo Hernandes Dias Lopes trabalha com um conceito. Vou ficar devendo aqui se é dele esse conceito, mas ele fala que não existe salvação sem vocação. Ou seja, todo salvo é um vocacionado e deve responder esse chamado. A gente até conversava um pouquinho aqui numa prévia nos bastidores sobre esse quesito também. Mas, bom, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do Daniel, o trabalho dele nas redes sociais é muito impactante, traz muito resultado e tem muito material legal lá para você poder consumir também e aprender um pouquinho mais. Não é isso, Daniel? É isso. O nosso trabalho está aí nas redes sociais, trabalhando com relacionamentos abusivos, principalmente com abusos narcisistas, né? Ex-vítimas, vítimas, e trabalhando sobretudo com a recuperação dessas pessoas. Legal. Sempre é fundamental a gente focar nessa possibilidade também, né, de recuperação, de restauração. Afinal de contas, essa é a proposta básica do Evangelho e que atingiu a todos, né? Cada um num caso específico, mas todos restaurados e transformados. O Instagram, o canal do YouTube do Daniel já apareceram aí para você, tá bom? Vão ficar à sua disposição. Mas se você não anotou, perdeu, não deu tempo, passou rápido, pode ficar tranquilo. Nós vamos fixar todos esses contatos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Você vai acessar tudo direitinho lá para você, tudo fixado, você com calma, poder conhecer um pouquinho melhor do trabalho do nosso irmão também. Bom, nós vamos começar, Daniel, vou pedir uma resposta, não sei se é possível, a nossa pergunta tema.
E aí depois eu vou abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também, tá bom? Bom, como o Daniel adiantou, nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Então, nós pensamos um trecho bíblico, lá em Mateus 19. É um texto que é muito usado, né, muito falado dentro das nossas igrejas, que diz o seguinte, né, o que Deus uniu não separe o homem. E aí a gente colocou na sequência uma pergunta provocativa. E aqueles que sofrem com relacionamentos abusivos, como eles ficam? É possível, Daniel, responder essa pergunta, juntando esse texto bíblico com a provocação que nós fizemos aqui? Como ficam aqueles que sofrem com os relacionamentos abusivos? Nós temos que separar aí como ficam essas pessoas de acordo com a instituição e o que a instituição entende que é lícito com relação a divórcio e o que realmente é lícito e o que tem realmente uma interpretação clara dentro das Escrituras com relação ao texto. Nós não podemos pegar um texto desse e, de forma literal, dizer que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Existe um contexto por trás desse texto que precisa ser analisado. Sem dúvida nenhuma, essa aplicação não é tão simples e beira até o subjetivismo. Sim. Como ser capaz de afirmar que Deus uniu aquelas pessoas ali, né? Não é tão simples assim alcançar essa resposta. Bom, nós vamos conversar com o Daniel, nós vamos colocar para vocês alguns conceitos, também ele vai explicar para a gente como é que a gente pode definir relacionamento abusivo. Você viu que ele falou do narcisismo, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também, explicando para você o que é, colocando alguns conceitos aqui. Mas antes da gente continuar a conversa, 2 recadinhos rápidos. Primeiro, eu quero deixar registrado aqui um abraço muito carinhoso ao pastor Marcos Souza, que era também nosso convidado para o dia de hoje, para estar aqui, para a gente poder debater sobre essas perspectivas. Mas o pastor Marcos acabou sofrendo com as questões do tempo aqui em São Paulo e por conta das fortes chuvas, a rua onde o nosso irmão mora ficou totalmente alagada e ele ficou impossibilitado de vir. Então, pastor Marcos, fica aqui o nosso carinho ao irmão, tá bom? O pastor Marcos sempre muito gentil e atencioso com nossos convites. Daqui a pouco ele deve mandar alguma mensagem lá na nossa transmissão do YouTube também, participando, que ele sempre está ligado. Pastor Marcos, Deus continue abençoando demais sua vida, sua casa e ministério, meu irmão. Outro recadinho é que eu vou colocar aí para você a nossa enquete para você poder participar e interagir com o programa dando a sua opinião. Além de responder a enquete, você pode comentar. Esses comentários nós vamos separar alguns e colocar aqui durante a nossa conversa com o Daniel, tá bom? Põe na tela para mim, por favor, a enquete que nós deixamos disponíveis lá no nosso perfil do Instagram. Bom, diante de desafios no casamento, no relacionamento, incluindo abuso, narcisismo, você que nos acompanha, acredita que qual deve ser a solução para esses casos? Primeira opção, superação e perseverança, sempre com o apoio religioso, sempre com o apoio da igreja. Segunda opção, aceitar que em alguns casos a separação é a melhor saída. E a última opção é aquela que a gente denomina aqui de Heber Cocarelli, não sei. Não tenho uma visão clara sobre o assunto. Eu espero que a nossa conversa te ajude. Mas se você ainda não tem uma opinião, pode ir lá nessa opção. E, obviamente, na postagem seguinte você pode justificar a sua escolha. Por que você escolheu essa opção, tá bom? No final do programa, a gente traz aqui o resultado da nossa enquete também, tá certo? Daniel, eu acho que é interessante a gente começar, até para ajudar o nosso telespectador, partindo de algumas definições. Hoje, de fato, esse termo relacionamento abusivo está muito na moda. Fala-se muito disso. Mas é um termo muito abrangente, né? Cabe muita coisa dentro do relacionamento abusivo. Do que a gente está falando? Quando falamos sobre relacionamento abusivo, nós estamos falando de um nível de relação onde o respeito acabou. E não só o respeito ético-físico, um comportamento ético dentro dessa relação, mas também um comportamento psicológico. Porque até tempos atrás isso não era colocado em pauta. Uhum. Né? O abuso precisa ser físico
E mesmo assim, mesmo sendo físico, ele pode ser remediado, consertado. E não usava-se o tema abuso psicológico, que hoje é considerado pela justiça como um crime. O abuso psicológico é um crime. Né? Então, viver dentro de um relacionamento abusivo é justamente quebrar esse protocolo da relação e abusar fisicamente ou psicologicamente da outra pessoa. Sim. Nessa questão psicológica, a gente pode ter uma série de ramificações que vão surgindo. Além dessas pressões, obviamente, que você já citou, aqui no Vejam Só a gente já falou de outras questões, por exemplo, como financeira, essa pressão financeira, essa dominação financeira, ou até, em alguns casos, até numa pressão mesmo, não sei nem se dá, ou se existe esse termo, de profissão mesmo, de profissional, impedir que a mulher, né? Já vou até colocar aqui, porque eu sei que vai aparecer, né, alguém falando daqui a pouco, mas o homem também sofre. Não, sofre, tudo bem, a gente sabe que sofre. Mas não dá para negar que o principal alvo são as mulheres e elas que sofrem mais. Então, nós vamos tratar desse jeito aqui também, porque acho que é impossível a gente fugir disso, né? Que tipo de pressões psicológicas a gente pode colocar aí, Daniel, que são talvez as mais comuns, vamos dizer assim? Desvalorização constante dentro da relação. O homem o tempo todo faz críticas constantes na aparência da mulher, a capacidade intelectual da mulher, né? Uma reprovação constante a tudo aquilo que a mulher faz, colocando a mulher até numa posição de total inutilidade dentro da relação. Tá? Um abuso psicológico que faz da mulher um instrumento que está ali a favor do homem, inclusive sexualmente. Tá. Onde o homem pode desvalorizar a mulher o dia inteiro, discorrer críticas o dia todo, mas à noite ela precisa estar disponível para a relação sexual. Então esse é um dos abusos que pode acontecer. Entre eles, abuso financeiro, onde por mais que a mulher trabalhe e traga dinheiro também para dentro de casa, ela sempre vai ser colocada numa posição de subjugada dentro dessa relação, né? Muitas vezes o homem se coloca como o único provedor daquela casa, não considerando o trabalho da mulher. Perseguição, manipulação de tempo, de rede social, castração da liberdade. Sim. Né? E isso acontece ali dentro de quatro paredes. Porque geralmente esse tipo de abusador, ele abusa e ele é uma pessoa com a sua vítima e outra pessoa completamente diferente com as pessoas ao redor, no trabalho, na igreja. É um outro comportamento. Em ambientes públicos, né? É interessante tocar nesse aspecto, Daniel, porque, obviamente, que dentro da igreja a gente vai ter comportamentos distintos do dia a dia. Isso acho que é evidente para todo mundo. Não deveria ser assim, não deveria, mas a gente sabe que acontece dessa forma. E a igreja, obviamente, é um reflexo da nossa sociedade. Não tem como fugir disso. A gente deve se surpreender ou deve aprender a tratar esses casos de abusos dentro da igreja, que acontecem, não deveriam, mas acontece. Como é que deve ser a relação da igreja com esses casos, com esse assunto, com essa temática, vamos dizer assim? Eu acho que passou do momento da igreja aprender a lidar com isso. Até porque a igreja tem um histórico de problemas relacionados a abuso. Né? E a grande questão é tantos problemas, tantas lições, e até hoje a igreja tem dificuldades em lidar com isso. Porque lidar com relacionamento abusivo na igreja é você, de alguma forma, quebrar aquele protocolo de fé que diz que Deus restaura tudo. Sim. Né? Se Deus restaura tudo, como ele não restaurou esse casamento
principalmente se for um casamento de um pastor ou de um líder da igreja, como que isso não aconteceu? A verdade é que isso já vem acontecendo há décadas, há séculos, né? E eu acho que hoje a igreja precisa prestar atenção nisso, né? De que esse relacionamento, ele não depende exclusivamente de Deus para a sua restauração. E muitas vezes não depende nem de uma das partes, depende dos dois. E é por isso que muitas vezes não acontece, porque uma das partes não quer essa restauração. Sim. Ele quer manter o relacionamento ativo, porém, dentro do abuso. Sim, às vezes manter o status apenas, Sim. né? Manter principalmente líderes, né? Às vezes seria uma mancha muito grande ministerial, alguma coisa nesse sentido. Por que você acredita que esse ainda é um tabu dentro da igreja? Por que as igrejas falam pouco dessa temática? Por que exploram? E aí, Daniel, não digo nem explorar no assunto de quando o caso vem à tona. Porque daí eu entendo que tem uma dificuldade maior, uma exposição muito grande. E eu, inclusive, defendo que em alguns aspectos isso daí deveria ser tratado até de maneira mais restrita, dependendo do formato da igreja, né? Ou pelo pastor, ou pelo concílio e tudo mais. Mas eu digo numa temática mais aberta, reunir jovens, reunir casais. As igrejas têm ministérios de casais muito ativos, mas a gente vê pouco trabalho nessa linha de orientação, de conscientização, de informação até. Por que essa temática é tanto tabu dentro da igreja ainda? Eu acredito que a igreja ela simplifica o processo de conversão. Tá. Então, uma pessoa chega na igreja, ela aceita Jesus como seu Salvador e ela, de maneira disciplinar, frequenta os cultos, apresenta os seus talentos e a igreja vai percebendo o processo de conversão, principalmente através dos frutos que aquela pessoa manifesta dentro da instituição, dentro dos cultos. Não é analisado o que acontece nos bastidores. Isso que analisa é a família ou a esposa ou o marido, né? Então, fica muito difícil você aprovar alguém e depois ter que voltar atrás e reprovar aquela pessoa, né? De alguma forma, a instituição se compromete com aquilo, né? Porque eu validei essa pessoa e a esposa dele está agora apresentando uma conduta abusiva. Quem errou nessa história? Na verdade, ninguém errou. O processo de conversão, ele é individual. E dentro de um processo de conversão, hoje, que bom que a gente consegue analisar isso. Existem pessoas que têm transtorno de personalidade. E dentro de um transtorno de personalidade, a pergunta é, mas Deus não pode mudar? Claro que pode. Deus pode mudar tudo. Mas essa pessoa que tem transtorno de personalidade, ela quer ser mudada? Porque quando nós falamos sobre transtorno de personalidade, estamos falando de uma forma de ser. Então, eu não quero ser diferente. Eu sou assim. E o que mais confunde, Zeca, é que essas pessoas, elas, dentro da instituição, elas são maravilhosas. Sim. Elas são pessoas empatas, trabalhadoras, talentosas, mas que desenvolvem um caráter abusivo dentro de suas casas. Sim. Às vezes fica a impressão que é até como uma válvula, né? Um escape. Aquela coisa fica tão impregnada assim, que é ali que ela vai descontar pela raiva, as dores, ou que ela vai ser de verdade, né? Eu fico com a segunda colocação. Não é uma válvula de escape. É justamente onde ele pode revelar a sua identidade. É dentro da relação. Até porque a maior conquista ele já conseguiu, que é ter aquela pessoa como uma vítima. Então, a minha vítima está aqui. Sim. O que eu perco sendo abusivo? Ela já está aqui aprisionada dentro da relação.
né? E ele vai tentar fazer de tudo para ela não sair da relação. É por isso que toda relação abusiva, ela nunca é só ruim. Ela é boa também. Ela é supostamente boa. Enganosamente, né? Porque o abusador, ele pratica o abuso, ele violenta a mulher e depois ele apresenta um imediato arrependimento e ele traz flores e ele leva café na cama e ele pede perdão no altar e ele se arrepende, e isso é temporário. Sim. Depois eu quero até voltar no aspecto da conversão, mas só para aproveitar o gancho, Daniel, faz parte desse ciclo mesmo? Sim. Do abusador, da característica dele, fazer, se arrepender, demonstrar uma mudança, mas é só para manter tudo ali para que ele possa voltar ao abuso. Sim. Esse ciclo, ele é real e ele é o que mais confunde tanto a vítima quanto a igreja. Porque a partir do momento que nós temos o perdão 70 vezes 7, né, a vítima fica condicionada a essa realidade de uma obrigação. Eu preciso perdoar. Eu preciso continuar perdoando. Tá? Só que ela não percebe que esse perdão, ele não gera uma mudança de rota, uma mudança de direção. Então o abusador, ele se mostra arrependido, é o ciclo do abuso, ele até demonstra alguns frutos desse arrependimento e depois ele volta a repetir o mesmo abuso. Então é a relação que nós chamamos de morde e assopra. Uhum. Tá? E isso provoca um efeito psicológico na vítima. A dissonância cognitiva é quando a vítima ela não consegue mais separar a verdade da mentira, o que é real e o que é ficção nessa história. Ele é bom ou ele é ruim? Ele é um abusador ou ele me ama? Sim. Porque ele me bate e depois ele chora aos meus pés dizendo que me ama e que não abre mão de mim. Uhum. E essa dinâmica deve ser reforçada pelo convívio, pelo ambiente social, já que, imaginando que as pessoas que estão próximas dele, mas que não a esposa ou a companheira, veem uma outra imagem. Então, sempre que ela chegar com alguma queixa, o que todo mundo vai ver é o outro aspecto. Ela fala, não, imagina, ele te ama, reforça isso. Talvez essa confusão, até esse ambiente social, no caso que a gente trata aqui mais próximo da comunidade da fé, acaba sendo reforçada. Sim. É que dentro das classificações de abusadores, nós temos narcisistas ocultos, narcisistas perversos, psicopatas, sociopatas, padrões abusivos. São pessoas que trazem para dentro do relacionamento uma herança familiar. Uhum. Né? E agir daquela forma acaba sendo um hábito, né? Mas isso é consertável. Tá? É diferente de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, que é um abusador. Então, é importante saber que tipo de abuso essa pessoa está sofrendo. Porque, por exemplo, um narcisista oculto, ele é o mais difícil de ser detectado. E o narcisista oculto, ele escolhe o nosso meio para estar. Ele precisa estar no meio dos empatas, de pessoas de bom coração. Porque essas pessoas têm uma grande dificuldade em enxergar o mal. Tá. Então, elas são facilmente envolvidas numa relação abusiva, até porque o abusador ele nunca chega dizendo que ele é um abusador. Sim, sim. Daniel, eu vou retomar aquela questão da conversão que você falou, usando até esse gancho aí do ambiente, precisa estar com pessoas de bom coração, porque daí todo mundo tem uma dificuldade maior do julgamento e tal. Dois aspectos que me chamam a atenção. Primeiro, da conversão, quando você falou, eu também acredito num processo de conversão. Talvez existam, e eu admito que o poder de Deus, ele age no sentido de transformar pessoas do dia para a noite.
Já ouvimos relatos, testemunhos, Sim. pessoas que estavam afundadas no universo de drogas, alcoolismo. No dia que aceitou Jesus, nunca mais consumiu nada. Parou e se transformou. Do mesmo jeito que nós já ouvimos histórias de pessoas que tiveram um processo, várias internações, até que venha uma libertação e tudo mais. Nesses aspectos do relacionamento abusivo, como é que fica esse aspecto desse processo de conversão? Porque nós estamos falando ali de uma vida que pode estar correndo risco. Como é que fica essa ideia dentro desse relacionamento ali? Porque é literalmente dormindo com o inimigo. Sim. Aí está a grande complexidade do abuso dentro da igreja. É justamente porque o abusador ele usa em todo o tempo a máscara que o favorece. Então, você nunca vai perceber diretamente que um pastor é um abusador, porque ele vai constantemente usar a máscara do pastor que agrada todo mundo, que é empático, que prega muito bem. Geralmente eles são extremamente talentosos, né? Eles, carismáticos. Né? Sim, muito carismáticos. E usam esse talento natural para persuadir pessoas, manipular pessoas. Então, a igreja precisa ter essa capacidade madura, no meu ponto de vista, de separar fruto de vida, fruto de comportamento, de simplesmente talento despontando, aparecendo, surgindo, disponibilidade, carisma, dom natural. Sim. De caráter mesmo, né, Sim. Daniel? Eu tive a honra de ser aluno do pastor Paulo Romero, uma referência no campo teológico. Ele tinha uma frase que me marcou muito, que ele falava que o nosso carisma não pode nos levar onde o nosso caráter não nos sustenta. Sim. E às vezes nós somos muito críticos a algumas instituições que são chatas, né, na ordenação dos seus ministros. Anos de formação, provas, e não só provas de conhecimento intelectual, mas provas de caráter, para ver o amadurecimento e tudo mais. Será que a gente precisa realmente rever alguns conceitos nessa questão assim de quem são os nossos... Vou colocar os líderes aqui, porque você tocou no tema aí do pastor e do personagem, né? Porque às vezes eu vejo que por conta do apelo do crescimento, ou seja, tem uma igreja, cadê o pastor? Então, o fulano vai ser o pastor agora. Mas eu sempre, depois a gente vê o preparo. Acho que é hora da gente rever alguns conceitos nessa questão, principalmente de liderança. Zeca, hoje a gente, infelizmente, analisa o potencial do pastor principalmente pelos dons carismáticos que ele tem. Tá? Eu gosto muito de algo que a Igreja Batista da Convenção sempre fez, que é trazer o casal a cada 3 meses para uma conversa pastoral e uma conversa com as psicólogas da igreja. Legal. Tá? Uma avaliação desse casal como pessoas, como casal, e não como líderes e pastores. Porque a impressão é que quando você coloca um líder no púlpito, ele está 100% aprovado emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, e que nada mais vai acontecer ali. Né? E justamente essa vulnerabilidade do ministério, que é essa exposição, é que pode sim também causar danos à vida de um casal. Que, se não for tratado, se não for acompanhado, vai acontecer o que acontece hoje. Manifesta o problema quando o problema está praticamente irremediável. Né? Não tem mais o que fazer ali. Então, se a gente tem um acompanhamento, né? Se a gente está ouvindo o casal, com certeza a gente vai conseguir trabalhar aquela situação antes que aquilo chegue a um momento irreparável. Sim, sim.
Esse acompanhamento é fundamental porque, via de regra, quando chega no gabinete pastoral, a corda já arrebentou, né? Sim. A pessoa já chega para comunicar, né? Pastor, já decidi. Aí é muito difícil você remendar a situação. Só para a gente amarrar essa questão assim, eclesiástica, e depois eu quero partir para uns conceitos mais técnicos para entender essa história de narcisista oculto e tudo mais. Você falou desse acompanhamento do casal, né, do pastor e da esposa. A gente tem um fenômeno muito marcante dentro da igreja, inclusive virou temática de livro e tudo mais, né, que é a mulher sem nome, né, que é a esposa do pastor. Sim. A gente pode caracterizar isso como um abuso, Daniel? Já, às vezes, até inconsciente, não só do pastor, mas da própria comunidade, da própria igreja? Infelizmente, nós temos uma visão na igreja judaico-cristã extremamente machista, né? Há um prazer enorme no homem, no pastor, no líder, em ler os textos paulinos que colocam a mulher num lugar de plena submissão, a ponto do homem ter poder sobre o corpo da mulher. Isso, sem dúvida, é um machismo. Isso pode encobrir e, se não for tratado, até perpetuar o abuso dentro da igreja. Porque a mulher, ela fica completamente sem voz. Ela não tem voz para exercer a sua própria vida como mulher dentro daquela relação. Imagine quando ela manifestar as dores dessa relação. Aí é que ela não vai ser ouvida mesmo. E quando ela chega no gabinete, o que ela ouve é o seguinte: irmã, vai orar. Vai buscar a Deus pelo seu marido. Jejua. E você vai conversar com essas mulheres 20 anos de jejum e oração, 25, 30 anos. Mas Deus não mudou ele ainda, irmã? Não, ainda não. Será que a sua oração não está funcionando? Então, e isso em algumas instituições, aquelas mais tradicionais, é até uma virtude. Então, é a minha cruz. É a minha cruz. Eu já vi irmãs que chegaram no círculo de oração com o olho roxo, dando testemunho e dizendo: essa é a minha cruz. E eu me alegro por isso. É duro porque fica um reforço institucional muito grande dessa temática e às vezes falta um amadurecimento, como a gente falou aqui, em abordar o assunto claramente, diretamente. Porque era um outro aspecto que eu ia abordar da conversão, quando você falou que o narcisista oculto ele procura aquelas pessoas de bom coração, que é de fato uma proposta do evangelho. Sim. De nova vida, de restauração, de reconstrução, de uma nova chance. E aí, meus irmãos, não estou falando só de um aspecto do relacionamento. Infelizmente, eu acho que nós vamos até chegar, né, nessa parte aqui da nossa conversa, relacionamentos que vão ser rompidos mesmo, não vai ter como restaurar. Mas a vida da pessoa pode ser restaurada, pode ser transformada, pode ser modificada. Às vezes eu acho que a igreja também às vezes vai para um outro polo muito extremo, né? De uma condenação, e aí pronto, já era com carimbo do pecado, e parece que aquele ali não pode ser transformado. Sim. É o que a gente tem falado, que infelizmente a bomba estoura e aí fica tentando juntar os fragmentos daquela destruição, né? Se a igreja se antecedesse àquela situação e a tudo que está acontecendo, com certeza evitaria a explosão dessa bomba. Né? E aí, é claro, a igreja vai agir de acordo com as normas da instituição. Sim. O que, ao invés de ajudar e reparar, pode realmente perder aquela vida definitivamente. Sim. Sim, foi aquilo que a gente comentou, né, anteriormente. Às vezes, casos que deveriam ser tratados na intimidade, do gabinete, do concílio, às vezes numa exposição que também é indevida, e tudo isso, às vezes, vai transformando esses casos aí
dando uma grandeza que não tem cabimento. Eu já vi casos do pastor falar assim, de púlpito de uma disciplina e a justificativa era: eu já falo logo aqui e ninguém fica fazendo fofoca. Então, assim, por causa de um problema, você vai arrumar outro problema. Bom, vamos adiante. Daniel, eu queria entrar nas questões mais técnicas, porque eu também não tenho essa capacidade, imagino que muitos dos nossos telespectadores também não têm, dessa identificação dos termos e das características. Por exemplo, você falou, e só do aspecto do narcisismo, você deu alguns conceitos aí. Queria que você aprofundasse um pouquinho para a gente sobre essa temática, do que nós estamos falando, o que é o narcisismo, características que essas pessoas demonstram, essas divisões, por favor. O narcisismo, na verdade, é um transtorno de personalidade, né? O DSM-5, que é justamente o livro que determina transtornos mentais e dá diagnósticos desses transtornos, coloca o transtorno de personalidade narcisista como um transtorno mental, né, de porção de personalidade, ligado à personalidade. Tá? É um modo de ser e um modo de agir desconexo, diferente da realidade. Ele pensa diferente, ele age diferente e ele sente diferente. E dentro do narcisismo, nós temos essas classificações e muitas outras variações. Tá? Mas o comportamento que nós mais conhecemos é justamente do narcisista oculto e de um narcisista perverso. E sempre me perguntam isso, mas não tem cura, né? A pessoa não pode mudar. Não tem cura porque não é uma doença. Uhum. Isso é um transtorno de personalidade, está ligado à personalidade daquela pessoa. Ele vê e entende o mundo daquela forma. Não tem cura, mas tem tratamento, se ele quiser, se ele desejar, e ele precisa desejar muito essa mudança para ele conseguir qualquer avanço dentro do seu transtorno. Fica fácil para quem vai entrar nesse relacionamento identificar? Não. Não, porque o narcisista, ele inicia todo o relacionamento, isso é um padrão, através de um protocolo chamado love bomb, que é um bombardeio de amor. Uhum. Então, ele se aproxima da vítima se colocando como uma pessoa formidável. Antes de continuar, Daniel, e para ele é uma vítima? Ele olha desse jeito? É uma vítima. A princípio, ele idealiza nas suas carências, na sua deformidade emocional, ele idealiza aquela vítima como um fator realizador. Tá? Eu vou me realizar nessa pessoa. Só que, para eu conseguir isso, eu preciso estabelecer um protocolo, e um protocolo que eu conheço, que começa com o love bomb. Então, uma vítima nunca é, Zeca, escolhida por acaso. Tá? Então, a primeira coisa que o narcisista faz é ir atrás das redes sociais, stalkear aquela pessoa, conhecer pessoas ligadas àquela pessoa e perceber se aquela vítima tem o potencial de assédio que ele vai exercer. Ela precisa ser uma pessoa carismática também, ela precisa ser uma pessoa muitas vezes bem-sucedida, tá? Uma pessoa que tem visibilidade, onde o narcisista pode se esconder atrás dela. E aí ele chega iniciando o processo do love bomb, que é sendo o príncipe encantado que essa pessoa sempre esperou na vida. E dentro do love bomb, ele faz o espelhamento, que é a identificação. Do que você gosta? Ah, que coincidência, eu também gosto disso. Que música que você ouve? Nossa, eu também ouço a mesma música. Então, há uma identificação real ali. E a vítima acredita que aquilo que ele está colocando é uma verdade.
E até depois do casamento acontece o seguinte: ué, mas você não me falou que você amava isso? Por que agora você odeia isso? Porque aquilo era uma máscara que ele usou para conseguir captar aquela pessoa, captar aquela vítima. E via de regra, essa máscara ela vai ser deixada de lado quando ele atinge esse objetivo colocado, assim, então, vou namorar com a pessoa, quando eu casar, aí eu vou começar a pôr em prática os meus desejos ou aquilo que eu quero de verdade. Tem um start para isso, assim? Vai ter um momento que esse love bomb vai sair de cena? Vai. O narcisista, ele é um camaleão. Tá? Ele vai utilizar todas as máscaras durante a relação que, de alguma forma, ele entendeu que, para ele, foi positivo. Tá? Então, ele vai trocando essas máscaras dentro do processo. Tá? Então, nós falamos sobre o morde-a-sopra. Então, ele pratica um abuso. E o que ele faz para captar aquela pessoa de volta? Ele lembra do love bombing do início do relacionamento. E ele faz um mini love bombing para captar ela de volta. E como ele sabe que o love bombing funcionou porque ela está ali, está no inconsciente dela, ele utiliza porque ele sabe que ela vai voltar. É por isso que o relacionamento abusivo ele é marcado por idas e vindas, términos e voltas, constantes. Você vai conversar com essas pessoas, a gente já terminou milhões de vezes, já juntou a roupa, já me mandou embora, eu já voltei, já perdoei. Isso é uma constância dentro desse tipo de relacionamento. Para a pessoa que está no relacionamento sofrendo com isso, como é que fica essa identificação, Daniel? Porque, bom, você falou que é praticamente impossível você observar por características antes de entrar nesse relacionamento. Mas às vezes eu fico com a impressão, principalmente nesses casos assim, que você está colocando para a gente, de pessoas narcisistas, que tem mais essa construção assim. Porque quando a gente fala de uma agressão física, é muito marcante, né? A pessoa deu um soco, aquilo marcou. Você sabe o que está acontecendo, por mais que você esteja apaixonado, envolvido, aquilo dá um start. Sim. Mas quando a gente fala dessas coisas sutis, às vezes fala aqui, puxa ali, ou impõe alguma coisa, às vezes vem recheadas, né, com rosas, com café na cama e tudo mais, essas imposições. A pessoa que sofre, como é que ela faz para identificar isso? Porque o cenário que você está pintando é que tudo é feito para que ela realmente não se veja nesse relacionamento. Sim. Hoje, que bom que nós temos aí as redes sociais e que as pessoas estão falando sobre o transtorno de personalidade, pessoas que estão na mídia, celebridades estão falando sobre isso. Né? Então, é muito difícil para uma pessoa perceber que ela está num relacionamento abusivo com um narcisista. Tá? Quando ela percebe, a ficha cai de uma vez. Assim, sabe? Ela está passando pelas redes sociais, de repente ela vê alguma coisa sobre o tema, alguém falando, e ela começa a ouvir, e de repente ela entra em choque. Ela fala, pô, peraí, eu estou vivendo isso aqui há muito tempo. É isso que eu estou vivendo. Né? Porque justamente o abuso existe para confundir a vítima. Para a vítima pensar que aquele momento de abuso é um problema que pode ser constantemente consertado. E como é um abuso psicológico, de ordem psicológica, a vítima ela vai se transformando. Ela vai ficando depressiva, ela vai desenvolvendo problemas psiquiátricos, emocionais, ela vai perdendo o seu rendimento, autoestima ela perde, né? Isso mexe com a espiritualidade dela, ela vai perdendo a sua fé. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das vítimas de narcisistas, elas se afastam da igreja com a saída do relacionamento. Porque, de alguma forma, no processo do casamento, do relacionamento, elas acabaram
sendo alimentadas da esperança de uma mudança, que com o término elas não conseguem lidar com esse encerramento, e muitas vezes o fechamento da relação, o encerramento não é legal, não é bom. Então, o relacionamento abusivo afeta a outra pessoa em todas as áreas do ser. E hoje nós já temos estudos que comprovam que uma vítima de um narcisista, ela sofre danos neurológicos depois do abuso. Em algum aspecto, porque aquilo também tinha um lado bom? Sim. E, como eu te disse, isso é o que mais confunde a vítima. Sim, sim. Ela fica entre a suposta bondade Sim. e a maldade. Mas você me perguntou como é que uma vítima ela percebe isso. Isso é interessante, porque um narcisista, um abusador, ele vai falar e ele vai fazer muitas promessas o tempo todo, porque ele é um mentiroso compulsivo. Tá? Só que as palavras de um narcisista não se alinham com as suas ações. Então, ele sempre vai falar alguma coisa que ele não vai cumprir. E isso precisa ser um fator de despertamento para essa vítima. Um alerta. Uma mudança que não acontece. Ele diz que me ama, mas repete o abuso. Ele faz juras de amor, mas ele está cada vez pior dentro dos processos de abuso. Dentro do relacionamento, né? Isso de fato vai crescendo demais, né? Não sei se é um padrão também, mas parece que o próprio abusador vai ganhando confiança, né? Com o Sim. passar do tempo e tudo mais. Sim. É porque quando uma vítima ela perdoa e volta para dentro do ciclo, o abusador entende aquilo como fraqueza. E isso dá ao abusador mais poder e mais controle sobre aquela relação. E a gente está falando aqui de duas cabeças completamente diferentes. Tá? A gente está falando de uma vítima que está voltando porque ela está dando a ele a oportunidade de mudança, porque ela está provando que o ama. E estamos falando de um abusador que está interpretando aquela volta como um sinal de fraqueza. Sim. Daniel, infelizmente nós vamos caminhando para o final do bloco. Quero colocar duas participações aqui para a gente poder também dar voz ao nosso telespectador. Eu falei logo no começo que ia aparecer, né? E apareceu. Nós recebemos lá um comentário no YouTube. Estudos provam que mulher é tão violenta quanto os homens, só que de maneiras diferentes. Por que essa carga só sobre os homens? Meu amigo, depois se você quiser mandar o estudo que você faz referência, manda lá pra gente, que eu estou muito curioso para ver esse número estatístico que você apresentou. Confesso que desconheço. Agora, obviamente que esses aspectos, esses transtornos, também podem ser da parte da mulher, uma narcisista, e aí fazer todo esse procedimento que a gente falou com o homem também. Isso é possível. Claro. O transtorno de personalidade ele não está caracterizado no homem ou na mulher. Há muitas mulheres que são narcisistas. Por que nós temos falado tanto sobre homens narcisistas? Porque as mulheres expõem suas histórias com mais facilidade. As mulheres estão começando a ter voz para contar suas dores. Tá? Mas isso não quer dizer que eu mesmo tenho diversos vídeos no meu canal falando sobre mulheres narcisistas e que realmente elas são extremamente abusivas e perversas. Mas hoje nós acabamos falando mais sobre homem narcisista porque nós coletamos mais histórias de mulheres que estão enfrentando abusos do que de homens. Também de homens, mas a quantidade de mulheres é bem maior. Não, sim, sem dúvida. Sempre que a gente fala do tema, e eu logo no começo falei, porque sempre aparece. E, de fato, óbvio que tem também esses relatos e números e dados e estatística também. Mas o número de mulheres que sofrem é muito maior. É muito maior. O Daniel falou logo no começo e a gente precisa, de fato, entender isso, que a nossa sociedade é uma sociedade machista.
onde os aspectos de violência relacionados ao homem são muito maiores e talvez muito maiores porque são mais protegidos também. Então, Sim. todos esses aspectos precisam ser analisados e colocados na mesa também. Mas se você tiver estudos aí que mostrem, pode mandar aqui que nós vamos falar também e nós vamos aprender também. Não tem problema nenhum. Agora, desconheço. Eu quero pegar um comentário também do nosso Instagram de uma participante que respondeu a nossa pergunta, a Silva, uma mulher. Ela fala o seguinte, ó, o abusado e o abusador precisam ser tratados. Separar não resolve. Lembrando que ela está respondendo a enquete que a gente colocou, perguntando qual que deve ser a solução para esses casos. Daniel, de fato parece ser o mundo ideal. Quem sofreu, quem atacou, óbvio que precisa de tratamento. Mas é duro a gente falar aqui que a separação não vai resolver, porque nós estamos falando de um risco, de violência, que é psicológico, que já é um trauma, mas que em muitos casos parte para violência física. Sim. Nós tivemos agora recentemente uma apresentadora muito famosa que depois de entrevista relatou, né, o abuso psicológico que ela sofria, mas que só despertou por conta da violência física. Sim. A violência física que fez transbordar tudo. Então, como é que a gente pesa isso daí? De tratamento, de separar, separa e trata, depois vê se volta. Como é que fica isso? Isso é muito perigoso. Porque quando a gente coloca que os dois precisam ser tratados, dá a impressão que os dois são a mesma pessoa, sabe? Então parece que unifica ali a mesma vontade, o mesmo caráter, o mesmo ser. E a gente sabe que não é assim. Um abusador, ele não quer mudar. Uhum. E por que ele não quer mudar? Porque para ele, o que ele está fazendo, a forma de se comportar, não é errada. Não é errada. Então, nós temos um outro caso que aconteceu recentemente de uma cantora gospel que foi assassinada pelo marido, aonde ela foi aconselhada pelas irmãs da igreja, né? Ela contou que estava com medo do marido, que o marido estava ameaçando comprar arma, e ela foi aconselhada a permanecer em oração e recebeu uma palavra profética dizendo: fique tranquila, Deus me disse que ele não vai tocar em você. E ela foi assassinada, ela foi queimada pelo marido. Então, tratar um casal onde um dos dois é um narcisista, um abusador ou um sociopata, você precisa de um acompanhamento efetivo com aquele casal. Porque você vai ter uma vítima ali que quer essa mudança de verdade, que quer ser tratada, que quer ver esse casamento sendo transformado. E a gente vai ter um abusador que vai se apresentar da mesma forma. Eu quero mudança, eu quero tratamento, eu não quero que isso aconteça mais, mas que em breve ele vai reincidir àquela situação, podendo chegar a situações extremamente graves. Não que o abuso em si já não seja grave, Sim. né? Mas situações realmente de tirar a vida. E daí o tratamento não vai interessar mais, né? Sim. Depois que acontecem essas tragédias, aí tratou, não tratou, aí já não é mais a temática. Inclusive, nesse caso da cantora, foi interessante que depois surgiram vídeos do marido em um podcast. Agora, eu só não lembro se era ele ou ele participando, onde ele já dava uns traços, né, que ele falava exatamente que a mulher tinha que permanecer em oração, mesmo com a violência, e a outra mulher falou: não, imagina que é isso, me bateu, levanto, vou embora, nunca mais volto, não olho para trás, não sei o quê. Sinais, né? Sim. Ali você tem um exemplo muito clássico e real de um comportamento narcisista. O narcisista, ele expõe uma situação que ele mesmo está vivendo e terceiriza aquela situação para transferir a culpa a alguém. Então, ele nunca admite culpa. Né? Então, usar aquele podcast, eu vi aquele podcast
onde ele pergunta para a entrevistadora Sim. o que uma mulher que está sendo abusada por um marido evangélico deve fazer, né? Ele estava evidenciando a sua própria relação. E isso é muito comum, viu, Zeca? Todas as vezes que o narcisista aponta, ele está falando dele mesmo e daquilo que ele está vivendo. Uhum. É bem complexo mesmo, bem difícil. Só para encerrar o bloco aqui, eu vou trazer de novo à tona esse caso dessa apresentadora muito famosa, que também algumas falas depois dela demonstravam exatamente isso, de como ele já tinha essas atitudes e repassava, né? E depois Sim. que ela, obviamente que no caso dela foi uma agressão física que deu o start, graças a Deus não precisou chegar a esse extremo de acontecer uma morte, mas fica evidente que não escolhe ninguém, né? Não, de jeito nenhum. Está em todo lugar, infelizmente. Todo lugar, em todo lugar. Bom, vou precisar chamar o nosso intervalo, ele é bem rápido, mas depois no próximo bloco, apesar de ser mais curtinho, não vai dar tempo do Daniel fazer aqui algumas considerações finais sobre a nossa conversa e vou fazer questão que ele deixe aqui para você uma mensagem, uma aplicação disso, né? Poxa, e agora, o que você deve fazer? De repente você líder de igreja que quer abordar esse assunto na sua comunidade, que quer trazer mais esclarecimento, ou até você que sofre com essas questões, ou que tem casos e quer ajudar também. Acho que é importante a gente encerrar com essa fala também para você que nos acompanha. Antes do intervalo, 2 recadinhos aí. Primeiro, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando juntos. Então, você que quer estudar teologia, você que quer aprofundar, lapidar o seu conhecimento aí nas Escrituras Sagradas, se preparar, né, de verdade, para o trabalho do Reino de Deus, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Esse é o telefone da Secretaria-Geral e é também o WhatsApp. Então você pode ligar ou mandar mensagem, tá bom? Fique à vontade, tire suas dúvidas, o pessoal da Secretaria vai te atender muito bem. Eu tenho certeza que você vai fazer parte aí da próxima turma da Grade, tá bom? Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui à sua disposição. Procura uma programação para abençoar a sua família, uma programação de qualidade, informativa, com entretenimento. Aqui na HIT tem uma variedade de programas que eu tenho certeza que vão te agradar. Então, se você ainda não conhece, chega lá nas nossas redes sociais para você conhecer. Se você já conhece, compartilha o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam alcançadas também e, obviamente, abençoadas com a nossa programação. Tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa. Hoje falando um pouquinho sobre relacionamentos abusivos e como tratar essa questão. A gente tinha pensado em uma temática, né, onde a gente teria um debate sobre, principalmente envolvendo as questões do divórcio, mas infelizmente o pastor Marcos Souza ficou impossibilitado de vir pelas questões do tempo. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Mas nós tivemos a oportunidade de conversar e aprender bastante com o Daniel Moura. Ele que é terapeuta cognitivo, comportamental. Então, de um debate virou uma conversa e eu tenho certeza que essa conversa abençoou e edificou a sua vida aí e tenho certeza que foi aquilo que Deus preparou para a noite de hoje e tenho certeza que foi bênção para você. Antes do Daniel fazer as considerações finais e oferecer para você também uma aplicação, deixa eu só dar aquela moral para você que nos acompanha, gosta do Vejam Só e participa mandando a sua foto. Lembrando que todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só sempre concorre a presentes. É um carinho do programa para você que nos assiste e manda a sua foto, tá bom? Agora, no final do ano, nós já vemos desde o mês de outubro, se eu não estou enganado, mostrando aqui as fotos. E agora, no final do ano, no dia 25 de dezembro,
nós vamos divulgar aqui quem vai levar os nossos presentes. É um material belíssimo da Sociedade Bíblica do Brasil que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. Lá nas mensagens, você manda a sua foto. Faz uma selfie bem simples, assistindo o programa e encaminha para a gente. Coloca lá seu nome, cidade e o estado, a nossa produção vai receber, vai separar e nós vamos mostrar aqui e você vai concorrer aqui aos nossos presentes, tá bom? Então, tanto no Facebook quanto no Instagram, você nos encontra por Programa Vejam Só. Vai lá, manda sua foto e participe. Vamos começar a nossa viagem? E nós vamos começar lá no Maranhão. Axixá é o nome da cidade. É isso mesmo, Thomas? Tem certeza, irmão? Olhou no Google? Quem aparece aí, ó, é o Bruno Monteiro Martins, lá do Maranhão. Obrigado, Bruno, pelo carinho, pela audiência. Lá fez a foto assistindo o Vejam Só e mandou. Lá no Maranhão. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado demais pela sua participação. Agora nós vamos aqui para Mauá, Grande São Paulo. E quem vai aparecer aí para você é a Isabel Cristina, também acompanhando o Vejam Só. Está lá assistindo. Obrigado, viu, Isabel, pelo carinho, pela audiência, pela participação aqui também no programa. Encerramos lá em Mato Grosso, na capital Cuiabá. E quem vai aparecer aí para você, ó, é a Laura Murai, assistindo o Vejam Só. Boa, Laura, toda sorridente. Acho que ela estava curtindo o programa, hein? Obrigado, Laura, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida. Obrigado a todo mundo que participa, que manda foto. Faça você também, como os nossos telespectadores, e manda sua foto para participar aqui do Vejam Só, para a gente poder te conhecer e, obviamente, saber quem assiste e acompanha o programa. Todo mundo que aparecer até o dia do Natal vai concorrer a esses presentaços aí que vão aparecer para você. São 3 Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, né, que presenteou o programa, e nós vamos presentear você. Bom, o selo da Sociedade Bíblica já garante a qualidade. Então, nós temos 3 Bíblias. Uma Bíblia da mulher, linda, uma Bíblia do pregador e uma Bíblia do adolescente, tá bom? Então, nós vamos escolher 3 pessoas e vamos mandar esses materiais aí para você na sua casa. Agora, se você quer adquirir esse material ou outras Bíblias ou outros livros de apoio, de teologia, se você quer adquirir, ó, as nossas canecas do Vejam Só, procure pelo Shopping do Povo. A loja física fica aqui em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo, na Avenida São João 816. É bem no centro da cidade de São Paulo. Tá aí as imagens para você. Lá você vai encontrar essas Bíblias, livros, camisetas, as nossas canecas, tudo lá. Agora, se você não é de São Paulo, não consegue vir presencialmente, vá no site spovo.com.br. E lá no site você vai encontrar todos esses materiais também. Se for mais fácil, vai pelo WhatsApp. Tá aí o número, ó, código 11 95854 3232. 95854 3232. Manda uma mensagem, o pessoal do Shopping do Povo vai te explicar, te atender e falar como é que você faz para adquirir os produtos. Lembrando que esse WhatsApp é do Shopping do Povo. Não adianta mandar pergunta para o Vejam Só, não adianta mandar mensagem para o Weber, é do Shopping do Povo, tá bom? Então vai lá, acesse, entre em contato com o pessoal, eu tenho certeza que vai ser bem isso aí para você também. Obrigado a toda a galera do Shopping do Povo pela parceria. Bom, dado o nosso recadinho aí, Daniel, infelizmente esse bloco é bem curtinho, então eu queria dividir em 2 momentos. Primeiro, considerações finais, e depois que você oferecesse para o nosso telespectador uma aplicação da temática aí, para quem sofre, para quem quer ajudar, para quem precisa começar a falar sobre esse assunto também. Por favor, temos 5 minutinhos. Tá. Acho que a gente precisa dar para o pessoal que está assistindo, principalmente, a resposta. O que Deus uniu, o homem não separa, né? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Havia uma banalização do casamento naquele momento, né? Se uma mulher não agradasse o seu marido, simplesmente o marido a expulsava de casa por qualquer motivo, até por um motivo na sua aparência. Então, o divórcio ele era dado de uma forma fútil, aleatória, por qualquer situação que essa mulher provocasse, né? E o que acontecia com a mulher? Ou ela se tornava prostituta,
depois com a saída do casamento, ou ela ia se tornar uma mendiga, uma moradora de rua. Ela era excluída pela sociedade porque foi rejeitada pelo seu marido. Jesus colocou um limite nisso, dizendo, olha, acabou com isso, vamos parar com isso. Divórcio é só no caso de adultério, de traição. Esse, na verdade, foi um limite para aquilo que estava acontecendo. Eu acredito que, a partir do momento que um dos dois quebra o que é mais importante dentro de uma relação, que é o amor, aquela relação deixou de existir. E ela se transformou numa relação de ódio por uma das partes. Então, o abuso psicológico, ele é suportável, e eu vou ter que ficar dentro de um casamento porque eu estou condicionado ao que Jesus falou sobre adultério, mas ele não adulterou, então eu tenho que ficar aqui, né? Ele não adulterou, mas ele trocou o amor pela agressão, ele subjugou a mulher, ele mudou a figura do casamento. O amor não está sendo mais demonstrado, ele foi trocado pelo ódio e pelo abuso. Isso não dá o direito à mulher de não querer viver dentro desse abuso psicológico, emocional e até físico. Quer dizer, ela está sujeita àquilo, mesmo ela tentando e buscando mudança para ele. Porque muitas vezes é isso que acontece, não é ele que vai buscar mudança, é a mulher que busca mudança para o marido. Então, na minha opinião, um casamento que está assim, com diversas chances, né, reincidências de abuso, é um casamento que provavelmente ele já acabou, sim. Uhum. Não há sentido continuar com uma relação dessa. Sim. Não tem o porquê continuar, e eu acho que as escrituras apontam para essa quebra da aliança, para essa quebra da aliança. E aí existem várias maneiras de você quebrar a aliança. Eu acho que até a fala que você usou, Daniel, que é muito comum dentro das nossas igrejas também, né? Mas ele não adulterou. Sim. Mas parece que pode tudo. Menos isso, mas do restante pode tudo. Bom, para a gente encerrar, Daniel, eu queria que você deixasse, então, para quem nos assiste, realmente uma palavra, uma aplicação prática dessa temática, para quem, de repente, quer começar a tratar desse assunto dentro da igreja, começar a falar disso, ou para quem quer pedir ajuda, ou para quem quer ajudar alguém. Como é que a gente pode colocar isso que a gente conversou na prática mesmo para quem nos assiste? É aquilo que nós começamos a falar sobre prevenção. A prevenção do abuso, né? É quando um comportamento ele começa a ser evidenciado dentro de uma relação. E o abuso nós tratamos justamente quando ele começa, e não no fim dele, quando as consequências vêm e são as piores consequências. Então, se você está nos assistindo e é líder na sua igreja, trabalhe sobretudo com prevenção. Traga os casais da igreja para perto de você, dê suporte profissional. A igreja precisa de um suporte profissional, de um tratamento terapêutico para esses casais. Nós não podemos dizer que a Bíblia resolve tudo e simplificar essa problemática do casal dessa forma. Tá? É claro que a Bíblia será sempre o nosso caminho e a nossa direção, mas nós precisamos, junto da Bíblia, de apoio terapêutico, apoio psiquiátrico, se necessário, e, sobretudo, de prevenção. Sim. E eu acredito que, sinceramente, a prevenção do abuso começa na adolescência. Perfeito. Eu inclusive, estava pensando em já mencionar isso, porque é algo que eu falo recorrente aqui no programa, Daniel. As nossas igrejas investem muito no ministério de casais. E eu acho isso muito bom, muito válido. Mas, via de regra, fazem isso para remediar, né? Então, vai tratar, mas já casou, agora nós vamos tratar. Quando eu podia ter feito isso lá atrás, que a gente não vê ministérios preparando os jovens para os relacionamentos, para os casamentos, para a vida sexual.
Raro a gente vê isso nas nossas igrejas. Então, quando você faz esse alerta, eu acho fundamental mesmo. Essa prevenção inicia na adolescência. Até porque todo abusador ele está reproduzindo uma provável experiência que ele viveu dentro da sua própria casa. Então, crianças que estão dentro de um lar abusivo, de um lar tóxico, elas vão sim reproduzir isso nos relacionamentos futuros. Sem dúvida, vamos espelhar isso também. Daniel, obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela conversa. Fiquei muito feliz em te conhecer, em te receber aqui e em oferecer esse conteúdo para o nosso telespectador. Deus continue abençoando sua vida, meu irmão. Eu que agradeço. Como eu te disse no início, é uma grande oportunidade poder estar falando desse tema aqui na rede e alcançar tantas pessoas com essa nova visão sobre relacionamento abusivo, sobre casamento. Então, sou muito grato por isso. Obrigado pela oportunidade. A gratidão é nossa, meu irmão. Inclusive, para você que nos assiste, os contatos do Daniel eles vão ficar à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, você chega por lá para você poder conhecer um pouquinho melhor do trabalho do nosso irmão, obviamente que assistir os conteúdos que ele produz e, se for o caso, poder entrar em contato com ele também, tá bom? Para a gente encerrar, que eu já estou atrasado aqui no programa, vamos colocar o resultado da nossa enquete, por favor. Então, nós perguntamos lá para você, né, como é que você acha que deve ser o enfrentamento a esses casos de abuso. 39% dos nossos internautas escolheram a superação e a perseverança. Então, a pessoa, ainda que dentro de um relacionamento, deve, com perseverança, superar esses obstáculos. 51% acredito que, em alguns casos, a melhor saída é, de fato, a separação. 10% foram na opção não sei, não tenho uma visão clara ainda sobre o assunto, e eu espero que a nossa conversa tenha ajudado aí os nossos internautas também a rever os seus conceitos, a reafirmar os seus conceitos, obviamente, a pensar um pouquinho melhor sobre essa temática. Agradeço a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da sua contribuição. A edição de hoje se encerra, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, preparado sempre com muito carinho, e a nossa oração é que o programa seja bênção na sua vida. Um forte abraço e até a próxima.